Simão Pedro, nascido em Betsaida, era um pescador humilde que teve sua vida transformada pelo encontro com Jesus Cristo. Inicialmente conhecido como Simão, Jesus lhe deu o nome de Pedro, que significa rocha em grego. Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando seus milagres, aprendendo seus ensinamentos e acompanhando-o em momentos importantes, como a transfiguração e a última ceia. Sua fé inabalável e personalidade fervorosa o colocaram em destaque entre os apóstolos. Um dos episódios mais marcantes na vida de Pedro foi quando ele foi chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. Pedro era um pescador simples, mas quando Jesus o encontrou às margens do Mar da Galileia e o convidou para segui-lo, Pedro prontamente deixou sua vida anterior para trás e se tornou um dos 12 apóstolos. Outro momento importante na vida de Pedro foi quando ele testemunhou o milagre da pesca milagrosa. Jesus disse para Pedro lançar as redes ao mar, mesmo depois de uma noite inteira sem pegar nada. Pedro obedeceu, e as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Este evento mostrou a Pedro o poder sobrenatural de Jesus e solidificou sua fé nele como o Messias. A amizade entre Jesus e Pedro era uma ligação profunda, marcada por momentos de intimidade, compreensão e, acima de tudo, amor incondicional. Pedro, com seu temperamento impetuoso e sua devoção ardente, encontrou em Jesus não apenas um líder espiritual, mas um amigo e confidente. Numa ocasião, quando Jesus estava na casa de Pedro em Cafarnaum, soube que a sogra de Pedro estava de cama com febre. Imediatamente, sem hesitar, Jesus foi até ela e, com um simples toque e uma palavra de autoridade, a curou instantaneamente. Jesus cuidava muito bem de Pedro e de sua família. Em uma outra ocasião, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco dos discípulos já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" Nesse momento Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Outro episódio marcante foi o dia que Jesus estava no Jardim do Getsemane, também conhecido como o Jardim das Oliveiras, momentos antes de sua prisão, quando uma multidão liderada pelos líderes religiosos judeus chega ao jardim para prender Jesus. Pedro, impulsivo como sempre, saca sua espada e ataca um dos servos do sumo sacerdote cortando a sua orelha. O nome do servo é mencionado como Malco no Evangelho de João. Pedro, sem dúvida motivado por uma mistura de fervor e medo, não hesitou em defender seu mestre. Porém, sua ação foi rapidamente repreendida por Jesus. Em Mateus 26:52, Jesus diz a Pedro: "Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão." E tocando a orelha do soldado, o curou. Apesar de sua fé, Pedro também experimentou momentos de fraqueza. Na noite da crucificação de Jesus, Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que você está falando." Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "Seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem, eu estou dizendo a verdade." Naquele mesmo instante o galo cantou, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Após a sua morte e ressurreição, Jesus se encontra com Pedro. Ele estava desanimado do ministério e voltou a pescar. Ele estava pescando no Mar da Galileia quando Jesus apareceu e eles conversaram. Durante essa conversa, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. Pedro responde que sim a cada vez. Este número de perguntas reflete as 3 negações de Pedro antes da crucificação. Após cada resposta afirmativa de Pedro,
Jesus diz a Pedro para cuidar de suas ovelhas, simbolizando o papel de liderança e serviço que Pedro teria na igreja. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou um líder proeminente da igreja primitiva. Ele desempenhou um papel crucial no Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, impulsionando a pregação do Evangelho. Pedro pregou com ousadia e poder, convertendo multidões e estabelecendo comunidades cristãs em todo o Império Romano. Pedro foi um grande herói da fé quando concluiu seu ministério. Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero, segundo a história. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, pois sentiu que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Esta tradição é mencionada por alguns escritos cristãos primitivos. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a incrível jornada de Pedro, seu vínculo especial com Jesus e os momentos marcantes que compartilharam. Se você curtiu o vídeo e deseja ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias e reflexões.